Quando eu chego, Flávio, na casa dela, era o dia que ela estava tirando todas as coisas da Larissa, colocando em caixas para mandar para o Rio de Janeiro. Então, sabe aquela mãe que perde o filho? Que o filho morre? Era a dor do luto. O sentimento dela. Era isso. Então, ela já estava passando mal, ela já estava chorando. E ela, no meio da entrevista, passa muito mal e desmaia. Naquele momento, eu vivia uma situação muito particular da perda do meu pai. Eu estava vendo meu pai morrer, eu estava vendo meu pai ir embora, eu estava vendo a finitude da vida, entendendo que... Agora, eu não estava de frente para uma assassina, para uma criminosa... Não, você não estava ali para julgar ninguém também. Nem também. Então, o que me doeu também naquele período era... Pela primeira vez, Cris Flores revelou com exclusividade o que realmente aconteceu nos bastidores da entrevista com os pais de Larissa Manoela. A apresentadora contou que a disputa por dinheiro e controle da carreira da atriz estava em seu auge e que ela foi duramente criticada na internet por ter dado voz aos familiares. Após a exibição, Cris foi acusada nas redes sociais de parcialidade, de dar palco para o lado errado e de ter interferido na briga entre Larissa e os pais. Ela afirmou que jamais quis tomar partido, mas acabou sendo vista como parte da narrativa, o que gerou forte impacto em sua carreira e decisão de se afastar temporariamente da TV. Você vai gastar toda essa energia com uma pessoa que às vezes vem te xingar? Não, tem tanta gente trazendo coisa boa, vou gastar energia com quem merece, né? Eu acho que é um pouco disso, mas as críticas foram muito pesadas. E na época, eu tô falando do caso da Larissa Manoela, né? Para quem não pescou, porque não tem problema nenhum falar. Na época, o que acontece? Acontece que eu falo sobre a história que está acontecendo, falo muito bem da Larissa, digo publicamente, porque se pegarem todas as gravações do programa, não vão achar um dia que eu critiquei. Eu falo, ela tem todo o direito, ela já é maior de idade, ela quer ter a vida dela, ela tem que seguir em frente. Mas ninguém tinha ouvido os pais. A única pessoa que ouviu foi a Mônica Bergamo, que fez uma entrevista, e eu, porque foi uma escolha dela. Por que ela escolhe o SBT? Porque era a casa da Larissa. Eles cresceram ali dentro. E quando eu disse eles, não só a Larissa, a família, a mãe e o pai e a mãe largam uma vida. Ousado, eu tive a mesma posição que você. Então, assim. Não escrevendo disso, não falando disso, sim, mas o meu sentimento era o mesmo que o teu. Era isso. Então, eles queriam falar num lugar onde eles se sentiam à vontade, acolhidos, para falar com a filha. Porque o que estava acontecendo naquele momento? Eles tinham parado de falar com a filha. E estavam desesperados, porque eles falavam por meio de advogados. Então, a mãe queria dar uma entrevista para que a filha a ouvisse da boca dela, o que ela tinha para dizer. Então, ela usou uma emissora que ela acreditava que fosse acolhedora. Obviamente, eu não fui para aquela entrevista porque eu quis ou porque eu decidi e fiz editorialmente o que eu achava que tinha que ser. Eu tenho uma emissora por trás, você, né? Lógico. Isso foi conversado com a alta direção da emissora. Todo mundo estava sabendo, desde a família Bravanel até os diretores na época, que ia ser feita a entrevista, que a gente ia entrevistar os pais. E a orientação que eu tinha e que eu acreditava ser a mais prudente na época era, puxa, a gente gosta tanto dessa família, vamos tentar fazer uma reconciliação, vamos tentar colocar pais para conversar com a filha. Quem sabe a gente, como a emissora que viu essa menina crescer, apostou no talento dessa menina lá atrás, que a gente possa fazer isso. Então, a minha orientação, editorialmente falando, era essa, a reconciliação. Foi isso. Quando eu chego, Flávio, na casa dela, era o dia que ela estava tirando todas as coisas da Larissa, colocando em caixas para mandar para o Rio de Janeiro. Então, sabe aquela mãe que perde o filho? Que o filho morre? Era a dor do luto. O sentimento dela. Era isso. Então, ela já estava passando mal, ela já estava chorando. E ela, no meio da entrevista, passa muito mal e desmaia. Ali. Então, eu fico segurando a mão dela, porque ela falou, eu não consigo. Eu falei, não, você consegue. Você não quer dar um recado para ela? Me dá as suas mãos aqui. Segura firme e vamos juntas. Quando tudo isso acontece, depois daquela onda toda, o que me dói mais? Lógico que a questão da família, né? Sem dúvida. Da dor sem toda dúvida. Ali, porque eu acho triste que uma filha única, né, tenha esse... Nossa, tudo isso acontecendo. Dói até hoje. Dói na alma, né? Dói. Mas eu acho que com a maturidade, com o tempo, às vezes o tempo mostra, se encarrega de tudo, né? Os pais erraram? Sim, erraram. Eu acho que erraram e erraram muito. Eles reconhecem o erro? Reconhecem. Acho que agora é cada vez mais. Agora, eu não estava de frente para uma assassina, para uma criminosa. Não, você não estava ali para julgar ninguém também. Nem também. Então, o que me doeu também naquele período era, tá morrendo o jornalismo. Tá morrendo o jornalismo. As pessoas não entendem mais o que é.
A gente ter que ficar de frente para alguém que está sendo acusado de alguma coisa e ter a frieza, que a gente tem técnica para isso, de ouvir esta pessoa e ainda assim, no entretenimento, ter o sentimento de ser solidário, de entender que a pessoa não está bem. Você não foi lá fazer uma inquisição. Jamais faria sabe? isso. Você não foi julgar ninguém. Você se colocou como jornalista, perguntou o que tinha que perguntar e ouviu o que tinha que ouvir. Perfeito, foi o que eu tentei fazer. E na época ficou todo mundo muito triste, porque a casa tinha esse entendimento de tentar fazer. E aí, quando veio essa onda de ódio, todo mundo percebeu que não tinha clima para isso. E ficou todo mundo triste. E a Larissa teve a oportunidade de falar, a gente várias vezes tentou, mas ela já contratada da Globo, obviamente, ela não ia falar com a gente. Óbvio. As pessoas diziam, vocês não ouviram a Larissa? Ela não podia. E a gente respeita isso. Naquele momento, eu vivia uma situação muito particular da perda do meu pai. Eu estava vendo meu pai morrer, eu estava vendo meu pai ir embora, eu estava vendo a finitude da vida, entendendo que... Nossa, uma somatória de... Você entende? Coisas que... Foi esse momento. É o momento que você vê seu pai indo embora e você não querendo, você... Porque assim, obviamente a gente tem problemas entre pais e filhos, todas as famílias têm, né? E eu estava ali naquele momento de perdão, naquele momento de acolhimento com meu pai, de olho no olho. Você levou isso um pouco para aquilo. Isso, foi exatamente isso. Cris também falou sobre o momento em que passava uma dificuldade familiar e teve que dar um tempo da TV para cuidar da sua saúde e da sua família. Isso, o tempo todo. O tempo inteiro. Então eu estava com saudade, mas eu tinha algumas questões pessoais que estavam me afastando da televisão e eu achei que era muito honesto eu chegar e dizer, não consigo agora. Porque eu poderia ter continuado, mas eu não estava conseguindo dar tudo que eu podia. Então eu acho que, por respeito ao público, em primeiro lugar, eu não posso estar ali em pé, fingindo que está tudo bem, sorrindo. Quando as coisas são mais leves, tudo bem. Mas quando você está vivendo um drama muito grande, pessoal, não é honesto com o público. Você fingir que você está bem, sendo que você não está. Eu sempre fui muito verdadeira. Então, eu passo esse desespero, esse nervoso. Exatamente. E eu não queria passar isso. Principalmente num programa alegre, divertido, que você tem que falar da vida dos outros. Não dá para você ficar julgando os outros, sendo que você não está bem. Então, eu fui cuidar da minha saúde física, mental e também da saúde do meu pai. Estava estudando, né? Estou finalizando o mestrado agora. E também tinha um problema de saúde grave, que eu tive que fazer uma cirurgia na coluna, que eu estou até com essa cicatriz aqui no pescoço. Foi a mesma cirurgia que a Luciana Gimenez fez, de coluna, aqui na cervical. Eu tive uma hérnia de disco que ficou muito grande e ela saltou para o lado esquerdo, pressionou muito meu nervo, então todo o meu braço esquerdo paralisou. Eu senti uma dor absolutamente assim... Você trabalhando com essa dor? Eu trabalhava com essa dor, mas eu não sabia que era isso. Eu achei que eu estava com lério, eu achei que eu estava com uma tendinite, né, que a gente vai adquirindo com os anos no jornalismo, né, computador e tudo mais. Mas não me passou pela cabeça que era isso. Só que um belo dia, travou meu braço. Aí eu falei, bom, alguma coisa grave está acontecendo. Fui fazer ressonância e descobri. E aí eu tentei com fisioterapia, com medicação, e não passava. Tive que ir para a cirurgia, não teve jeito. E é uma recuperação difícil, porque a voz compromete, porque quando você abre, é feita pela frente, você dá um espaçamento nas cordas vocais. Então você vê que a Luciana também teve essa questão que ela estava no ar, e ela foi muito guerreira de voltar logo para o ar, né? Voltou com a voz meio baleada. Exatamente. Então teve todo esse processo, só que ao mesmo tempo que eu estava vivendo isso, eu estava vivendo a doença do meu pai, que tem Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, que as pessoas não falam muito. A gente pensa muito no Alzheimer, né? Como aquela doença em que a pessoa vai desligando, vai vivendo num outro mundo. Só que o Parkinson, além da cabeça, do cérebro também, ter esta questão, o corpo falece fisicamente junto. Exato. E é um por dia, Flávio. É um por dia, assim. É uma luzinha que apaga hoje, uma luzinha que apaga amanhã. Quando eu vi a situação do meu pai, falei assim, ou eu faço isso agora, ou eu não vou ter mais oportunidade. E eu acho que a gente tem que honrar pai e mãe, porque família, para mim, está em primeiro lugar de absolutamente tudo. Sempre disse isso na TV, estou aqui trabalhando, estou com o microfone. Se me ligarem e acontecer alguma coisa com a minha família, eu vou arrancar o microfone e sair correndo. Na hora. Sempre vai ser minha prioridade. Quando eu vi meu pai, essa luzinha apagando, eu falei, a hora é agora. A hora é agora, eu tenho isso que me dedicar. Isso faz parte da verdade, né? Sim, perfeitamente. Amor. Amor, respeito, gratidão. Eu preciso cuidar dele e eu preciso cuidar dele enquanto ele está consciente. Porque daqui a pouco, provavelmente, ele não vai estar mais.
Então eu vou continuar cuidando, mas eu quero que ele veja o quanto ele é amado, o quanto ele é cuidado e que ele pode ir embora em paz, com o coração dele tranquilo, que na vida dele ele foi uma pessoa muito amada. Cris, me fala uma coisa, eu acho que teve um período que você trabalhou, os últimos meses, claro, os últimos dias, que você estava com toda essa carga dentro de você. Sim. E você, ao mesmo tempo, como profissional, tendo que oferecer o trabalho que você sempre ofereceu. Como foi esse momento, hein? Foi muito difícil porque trabalhando num programa de fofoca, a gente tem que falar da vida dos outros. Então é uma energia que vai e que volta, né? Quando você fala de alguém, essas pessoas têm fãs, né? As celebridades, você sabe porque você lida com isso. E aí volta para você, porque nem sempre o que você fala agrada todo mundo, né? Então eu não estava com energia para isso. E quando as coisas começaram a voltar de críticas, eu não estava preparada emocionalmente, porque eu estava sofrendo pela minha saúde e pela saúde do meu pai. E vendo meu pai ir embora, e eu pensava assim, meu Deus, tem tanta coisa maior nessa vida. E eu aqui. E as pessoas brigando por coisas pequenas, sabe? Então eu falei, será que é isso aquele mesmo? Aquele conflito interno dentro de você. Exato, aquele conflito interno, que você precisa estar muito forte, você precisa estar muito bem para, né? Quando você vai dar notícia de celebridade, você precisa ter aquela certeza de que você vai aguentar o tranco depois. Exatamente. Né? Exatamente. Tem horas que você está bem e tem horas que você não está. Isso acontece com todos nós. E eu não estava bem. Era um momento que eu estava me dedicando 100% a cuidar do meu pai. Então eu estava vendo meu pai morrer, literalmente. Graças a Deus ele melhorou agora. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui, mas enquanto ele ficar eu vou cuidar dele. Então eu estava vendo aquela situação, vendo um monte de coisa errada acontecendo. Eu falei, eu não estou bem, eu não quero ficar no ar. E dentro do que tinha ali, eu falei, acho que é melhor eu sair do ar. Eu tirei férias, aí eu fiquei um mês de férias. Na verdade, nesses 20 anos, porque depois eu fiz a conta, né? São 20 anos. Você nunca tinha tirado férias? Eu nunca tinha tirado férias. Eu tinha tirado folga, mas férias de ficar... Aquelas folgas que a gente tem de fim de ano. Isso, exatamente. Daquela emendadinha ali, Natal, Ano Novo. Que é coisa que é nada. Nada. Né? É o clássico, né? Que a gente vai para passar o Natal com a família. Quem não convive nesse nosso universo... Não imagino o que é. Não imagino o que é. Né? Você fala assim, eu tenho que trabalhar de domingo. Exato. De domingo? Exato, não tem hora, não tem dia, né? Vai lá participar do programa tal. A gente precisa de você viajando para fazer uma matéria não sei aonde. Ah, você tem que chegar aqui tal hora. Fábrica de casamentos, a gente virava à noite fazendo as coisas. Então, tem o que você vê no ar e tem o que você não vê no ar, né? Porque só tem... Todo mundo vê o durante, exato. Né? Tem todo o antes. A gente grava 10 horas para ir 1 hora. Exatamente. Às vezes, né? E esse programa que a gente está falando, que a Cris fez por último no SBT, foi Focalizando. A revelação de Cris Flores revela como o jornalismo de celebridades muitas vezes se transforma num campo de disputa de versões, e não apenas de fatos. A entrevista tratava de uma família, de uma fama meteórica e da tensão entre autoproteção e exposição. Quando o objeto da matéria também é a matéria. E você, acha que Cris fez o certo ao dar voz aos pais de Larissa Manoela? Ou que ela foi usada na briga pelo controle da carreira? Comente aqui, deixe seu like e se inscreva no React News para não perder nenhum detalhe desses bastidores que a TV quase nunca mostra.